Nos anos 90, alguns carros nacionais fizeram o Brasil inteiro sonhar. Não eram apenas carros. Eram símbolos de status, liberdade e velocidade. Máquinas que lotavam cartazes de oficina, capas de revista e a cabeça de toda uma geração. Carros que até hoje fazem muita gente parar na rua só para olhar. Como o Gol GTI, Cadete GSI, Escort XR3, Uno Turbo, Tempra Turbo. E talvez o mais impressionante é que o ronco deles ainda arrepia quem viveu aquela época, nos anos 90. Esse carro aqui fazia muita gente esquecer até do Gol GTI. O Ford Escort XR3 virou símbolo de status no Brasil. E o motivo era simples. Ele parecia importado, faróis de milha, rodas Aro 14, bancos esportivos. E a versão conversível que virou sonho de consumo nacional. Mas não era só aparência. O XR3 tinha um motor preparado especialmente para a versão esportiva. Primeiro veio o 1.6 CHT-HP, com câmbio curto e respostas rápidas. Porque para a época, ele andava muito bem. E tem um detalhe que pouca gente lembra hoje. Muita revista chamava o XR3 de um dos esportivos nacionais mais confortáveis do Brasil. A suspensão era firme, o câmbio tinha engates suaves. E os pneus largos ajudavam muito na estabilidade. Depois veio a fase mais famosa. Com a Autolatina, o XR3 passou a usar motor AP Volkswagen. Sim, o mesmo DNA mecânico do Gol GTI. Primeiro o AP 1.8, depois o AP 2.0. E aí o Escort começou a andar forte de verdade. Só que o XR3 virou lenda por um motivo maior que desempenho. Era a presença. Esse carro tinha personalidade. E talvez seja exatamente por isso que hoje os modelos mais conservados já passam dos R$100 mil. Porque o Escort XR3 não vende só nostalgia. Ele vende uma época inteira do Brasil. Esse carro aqui mudou o jogo no Brasil. O Gol GTI foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Enquanto todo mundo ainda usava carburador, ele já trazia tecnologia Bosch no motor AP 2.0. Com cerca de 120 cavalos e mais de 18 kgfm de torque. Ele virou um dos carros nacionais mais rápidos da época. Na prática, 0 a 100 em menos de 10 segundos. E velocidade final passando dos 180 km por hora. Mas o GTI não virou lenda só por causa do desempenho. Era o conjunto. Câmbio preciso, direção firme e um comportamento muito mais esportivo. E quando o AP girava alto, o ronco do motor marcava. Por fora, o azul Mônaco. As rodas gota d'água. E os detalhes exclusivos deixavam claro que aquele não era um Gol comum. Por dentro, bancos Recaro e acabamento esportivo reforçavam a proposta. Só que nem tudo era perfeito. A suspensão mais dura e a direção pesada incomodavam no uso urbano. Mas ninguém comprava um GTI pensando em conforto. Ele era símbolo de status. E hoje, virou peça de coleção. Alguns exemplares extremamente originais já passam dos R$300 mil. Nos anos 90, esse carro não só brigava com o Gol GTI, ele ganhava. Quando o Cadete GSI chegou ao Brasil, em 1991, ele veio direto para disputar o topo entre os esportivos nacionais. E não demorou muito para mostrar que não estava ali para ser coadjuvante. Debaixo do capô, um motor 2.0 com cerca de 121 cavalos, injeção eletrônica analógica Bosch Legetronic. Destacava-se pelo desempenho, mais potente que o rival direto e com uma resposta que impressionava para a época. Na prática, de 0 a 100 em menos de 10 segundos, e velocidade máxima passando dos 190 km por hora. Para um carro nacional dos anos 90, isso aqui era coisa de outro nível. Mas o que realmente fazia o Cadete GSI se destacar era o conjunto. Ele era rápido, mas também confortável. Suspensão bem acertada, direção leve e precisa e um comportamento que passava segurança tanto na cidade quanto na estrada. E por dentro, ele mostrava porque era considerado um carro à frente do seu tempo. Painel digital e computador de bordo eram coisas que praticamente nenhum outro carro nacional oferecia naquela época. Sem falar nos bancos esportivos, todos vinham com banco Recaro e bancos traseiros bipartidos. Por fora, também não passava despercebido. Linhas mais modernas, melhor aerodinâmica e um visual que ainda hoje chama atenção.
E mesmo sendo mais completo, mais moderno e mais potente, ele ainda conseguia ser econômico se você não pesasse o pé. Mas no fim das contas, o que fez o Cadete GSI entrar para a história foi algo simples. Ele conseguiu superar o maior ícone esportivo do Brasil naquela época. E o próximo carro dessa lista não era só esportivo, era símbolo de status nas ruas. Pequeno, leve e absurdamente rápido para a época. Nos anos 90, o Fiat Uno Turbo não era só mais um carro. Ele era uma verdadeira surpresa nas ruas brasileiras. Foi o primeiro carro turbo produzido em larga escala no Brasil e chegou com uma missão clara: entregar desempenho de esportivo num carro compacto. Debaixo do capô, um motor 1.4 turbo que empurrava o carro com força e colocava ele na frente de rivais como o Gol GTI, Escort XR3 e até modelos mais modernos da época. Para você ter uma ideia, ele fazia de 0 a 100 em menos de 9 segundos, algo impressionante para um carro nacional naquela época. Mas não era só velocidade. O comportamento era arisco, divertido, feito para quem realmente gostava de dirigir. Por dentro, o clima era totalmente esportivo. Bancos com apoio lateral, volante de 3 raios e um painel que chamava atenção. Olha isso! Contagiros chegando a 8.000 RPM e até marcador de pressão do turbo, algo raríssimo nos carros nacionais. E claro, o visual também não passava despercebido. Para-choques com pegada esportiva, rodas exclusivas e uma presença que deixava claro, esse Uno não era comum. Na época, era um carro caro e para poucos. Hoje, virou peça de colecionador. Encontrar um desses original e bem conservado não é tarefa fácil. Mas uma coisa é certa: quem viu um desses acelerando nos anos 90 nunca esqueceu. E o próximo carro dessa lista era puro status nas ruas. Que isso, velho? Nos anos 90, esse sedã aqui fazia muito carro importado passar vergonha. O Fiat Tempra Turbo parecia um carro vindo do futuro. Painel digital, ar-condicionado eletrônico, acabamento sofisticado e um motor turbo que assustava na época. Mas o mais impressionante estava debaixo do capô, porque quando o turbo acordava, o Tempra simplesmente disparava. O sedã da Fiat usava um motor 2.0 turbo com 165 cavalos. Nos anos 90, isso era potência de carro grande importado. O 0 a 100 acontecia em pouco mais de 8 segundos. E ele passava dos 210 por hora em testes reais. Só que tinha um detalhe que muita gente lembra até hoje. Ele já vinha com o famoso Turbo Lag. O carro era calmo, silencioso e de repente vinha o sopro da turbina. E era exatamente isso que fazia o Tempra Turbo parecer tão violento. Mas nem tudo era perfeito. A tecnologia impressionava e também assustava muita oficina brasileira. O painel digital, a injeção eletrônica e a eletrônica embarcada, muitos mecânicos não sabiam mexer no carro. Mesmo assim, o Tempra virou símbolo de status, principalmente a versão Stile, que misturava luxo, velocidade e presença. E talvez seja exatamente por isso que até hoje, o Tempra Turbo continua sendo uma lenda dos anos 90. Hoje, muitos desses carros desapareceram das ruas. Alguns viraram peças de coleção. Outros simplesmente sumiram com o tempo. Mas para quem viveu os anos 90, o ronco de um AP acelerando, o assobio de uma turbina enchendo, ou o brilho de um painel digital à noite, nunca vão ser esquecidos. Porque esses carros não marcaram apenas uma época. Eles marcaram a vida de muita gente.